Oi, pessoal, vamos dar início ao capítulo 2 da página 16, que é de história, né? Na aula passada nós ficamos aqui na preservação de fontes documentais e agora vamos dar início, aliás, continuação ao nosso trabalho, dando início ao segundo capítulo, o tempo na história. E hoje nós vamos falar um pouquinho de história e de religião. Como assim, professora? Hoje não é nem aula de religião? Então, vamos prestar atenção. Olha só o primeiro parágrafo. O tempo histórico relaciona-se diretamente com os grupos humanos, que muitas vezes promovem as mudanças sociais e outras vezes são modificados por elas. Como assim, professora? Imagine que você mora em um interior muito calmo, é um verdadeiro sossego. E aí chega um cidadão, um novo morador, que chega fazendo barulho, chega caçando conversa com os moradores, chega fofocando e falando mal de todo mundo, chega colocando altas músicas na madrugada, atrapalhando o sono da comunidade. Então aquele homem, ele promoveu uma mudança social. Um lugar que era calmaria, sossego, virou um verdadeiro fuzuê, vamos dizer assim, porque agora não é mais nada calmo, não tem sossego, ele mudou. Então, promoveu mudanças sociais. E outras vezes são modificados por ela, as pessoas são modificadas por ela. Como assim? Se você é do Bom Sossego ou do Livramento e vai passar 3 meses em São Paulo, vocês irão ser modificados pelaquela sociedade de São Paulo. Por exemplo, o jeito de você falar, os seus pensamentos, talvez até seus sonhos, irão mudar de acordo com o lugar que você for. É por isso que muitas vezes a pessoa vai para São Paulo, vai para o Rio de Janeiro, passa 1 ano, 2 anos e volta lá chiando. De começar a falar, por exemplo, eu vou para a escola, eu gosto de mortadela, entenderam? E por aí vai. Então, ou alguma pessoa muda um ambiente, ou a pessoa é mudada por ela, pelo ambiente. Continuando. Os povos geralmente estabelecem um ponto de partida ou um marco para contar sua história, certo? Em nossos estudos de história, por exemplo, contamos o tempo a partir do nascimento de Cristo. Olha só. Como assim, professora? Nos nossos estudos de histórias, por exemplo, aqui no Brasil, no continente da América do Sul, nós contamos os anos a partir do nascimento de Cristo. Então, se nós estamos em 2020, significa que Cristo nasceu 2020 anos atrás, certo? Então, aqui, né, no nosso continente, não importa se uma pessoa acredita ou não acredita em Deus. O nosso calendário é baseado no nascimento de Jesus Cristo. Olha só aqui a religião e a história andando lado a lado. Continuando. Os anos e os séculos anteriores ao seu nascimento são escritos com A.C, antes de Cristo. Por exemplo, se eu quero falar de como os caçadores aprenderam a caçar, criaram o primeiro machado. E se foi antes de Cristo, eu vou falar. Tal época aconteceu isso, criaram um machado, aí eu boto A.C, antes de Cristo. Por quê? Porque foi um acontecimento antes de Cristo e não era contado. Ou então eu coloco 2 anos antes do nascimento de Cristo, aí eu boto 2 anos A.C, que significa antes de Cristo. Continuando. As datas que vieram após seu nascimento não precisam ser escritas com as letras D.C, depois de Cristo. Basta escrever o ano. Então, ao invés de eu escrever por exemplo, eu completei 1 ano depois de Cristo. Não, eu vou botar, eu completei ano em 2019, por exemplo. Eu completei mais 1 ano em 2020. Eu não vou botar D.C depois de Cristo. Eu vou
botar a data do ano mesmo. Agora, quando for antes de Cristo, aí eu boto A.C. Continuando. Além desse marco, em muitas datas históricas, utilizam-se algarismos romanos. Professor, o que é isso? Algarismos romanos são letras. Em vez de eu escrever, por exemplo, o número 1, eu escrevo o número 1 em números romanos, que é a letra I. Em vez de eu escrever o número 5, eu escrevo a letra V, que em números romanos V vale 5. Isso vai ficar para a próxima aula, sobre números romanos. No caso, usam-se números romanos para registrar os séculos. Como não existe o ano 0, do ano 1 ao 100, denomina-se o século 1. Do ano 101 ao ano 200, designa-se século 2, e assim por diante. Se do 101 ao 200 é o século 2, então do 201 ao 300 vai ser o século 3, e por aí vai. A linha do tempo é uma forma de organizar os acontecimentos históricos. A função dela é mostrar como os fatos se situam ao decorrer do tempo, ou seja, o que ocorre anteriormente, o que acontece ao mesmo tempo, simultaneamente, e o que ocorreu depois, posteriormente. A atividade que vocês vão fazer, vocês já fizeram antes, vocês têm um pouco de noção. Olha só, faça uma linha do tempo de sua vida, contando desde o seu nascimento até os dias de hoje. Marque em ordem cronológica os momentos mais importantes para você. Por exemplo, eu tenho aqui a aluna Gabriela, ela faz uma linha do tempo. O que é uma linha do tempo? É uma linha. E nessa linha eu vou botar datas importantes e vou botar o acontecimento. Por exemplo, nasci em 2001. Aí eu boto o nome nasci e boto o ano. Aqui, ganhei minha boneca preferida. Aí eu vou e boto o ano. Se for em 2004, eu boto 2004. Então, qualquer fato importante que você acha relevante na vida de você, criança, vocês colocam o acontecimento e colocam um ano, tá bom? É semelhante à atividade que vocês já fizeram no início das aulas remotas. Então, é isso, tá bom? A atividade ela é pequena, de história, tendo em conta aí a outra disciplina, matemática. Qualquer dúvida, basta mandar mensagem.